E aí, meu povo, episódio 25 no ar, Santo Pode, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo. Episódio 25 no ar, hoje em clima de despedida, né, Maria Clara? É o nosso último episódio, mais calma, que a gente vai só tirar umas férias, os meninos vão voltar e em breve a gente tá de novo aí na telinha pra vocês, né, Maria? O Terence tá dando assim um pouco de graças a Deus que a gente vai sair, mas... Que a gente ficou pegando no pé dele, mas enfim. Então, galera, hoje o nosso tema vai ser consagração a Jesus por Nossa Senhora. Vamos nos aprofundar nessa prática, conhecendo sua preparação e entendendo a relação com a Eucaristia. E para essa conversa, né, para esse bate-papo, hoje nós vamos receber uma pessoa que é devota de São José, São Miguel Arcanjo, consagrada a ambos e consagrada também a Nossa Senhora do Desterro. Formada em Direito e ela é defensora pública. Temos a presença hoje de Sara Miranda. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast. Eita, aí, exclusividade, hein? Tá vendo? Já o primeiro podcast com o pé direito. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria aqui fazer um parênteses, né, uma ênfase, que hoje a gente comemora o feriado de Corpus Christi. E aí ele também é conhecido como solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus, de Cristo. É uma comemoração litúrgica da Igreja Católica Apostólica Romana, que ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez aconteceu no domingo seguinte de Pentecostes. É uma festa de guarda em que a participação da Santa Missa é obrigatória. Aqui no Brasil, é um feriado facultativo. É costume ornamentar as ruas, por onde passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenho de inspiração religiosa. Costume esse iniciado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. Para os católicos apostólicos romanos, a procissão pelas vias públicas atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico, que determina ao bispo diocesano que a providencie, para testemunhar publicamente a adoração e a veneração com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo. Você aí, né, espero que tenha ido participar desse momento. Sabia que eu nunca fui, mas eu tenho vontade de ir? Eu acho lindo. Para participar do tapete? Do tapete, eu acho muito bonito. Acho que esse ano eu vou com vocês. Foi, né? Porque aí já saiu o episódio. É verdade. Bom, e agora a gente vai abordar um pouquinho, né? Na verdade, a importância da consagração a Jesus por Nossa Senhora, enfatizando a relação desse ato com a sagralidade da Eucaristia, não é isso? Então, dando início e conhecendo mais sobre a nossa convidada Sara, quando e como se deu a sua conversão? Bem, minha conversão se deu quando eu completei 32 anos de idade, no ano de 2008. E eu já exercia minha profissão como defensora pública e eu estava vivendo um momento de muitos problemas de saúde. E eu tinha tido alguns momentos de vivência de falsas doutrinas. E só que nesse período de doença, o meu coração começou a ser mais tocado, né? Houve a presença, eu comecei a sentir a presença mais forte de Jesus e onde houve a minha primeira renúncia a estar nessas falsas doutrinas. E aí eu fiz uma promessa de que eu não iria mais buscar nada fora da minha religião, que eu sou católica. E aí, por conta desse grande problema de saúde, os médicos não estavam conseguindo encontrar nenhuma solução e tudo mais. Mas tinha uma pessoa que trabalhava comigo e que era evangélica. E disse assim, olha, você precisa ir lá na casa da minha irmã, porque a gente precisa
orar por você, que não falam rezar, orar por você. E eu resisti, porque eu tinha dito que eu não queria mais fazer mais nada. Só que eu fui rezar, e nessa oração, eu não lembro bem a passagem, mas dizia assim, que o rei ia morrer. E que se ele não escutasse o mensageiro, a morte seria certa. Então ele estava enviando um mensageiro. E eu fui até o encontro, né, dessas pessoas. E aí quando elas começaram a fazer realmente uma oração, e eu sou extremamente agradecida porque era uma oração muito linda, a oração delas. E aí elas disseram assim, diga que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E aí eu disse, não, eu não estou preparada para isso, porque eu achava, para vocês verem o nível do meu analfabetismo sobre a minha fé, eu achava que dizendo isso, eu ia me tornar evangélica naquele momento. Eu disse, não, eu não estou preparada para isso. Ela disse, não, isso não vem de Deus, diga. E aí quando eu disse, realmente aconteceu algo místico, porque eu disse do fundo do meu coração que Jesus Cristo era o Senhor da minha vida. E aí eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E aí começou essa caminhada, fiquei inundada, 7 dias pegando fogo. E aí começou a ter o desejo de virtudes, começou a ter desejo de escutar mais as músicas católicas, e aí começou a minha caminhada, propriamente dita. Então foi uma revolução de vida aos 32 anos de idade. Mas logo nesse início de conversão, já veio a primeira dificuldade, que era o quê? Eu nunca tinha tido essa experiência dentro da minha igreja católica. E aí houve aquela tendência de sair, né? De me tornar evangélica. E cheguei a jogar uma imagem de Nossa Senhora no lixo. E eu acho que no dia que eu joguei, eu acho que Nossa Senhora disse assim, eu quero essa bebê. Mesmo já tendo renunciado Mesmo já a tendo. essas... Porque gerou uma grande confusão, porque como eu não tinha a fé fortalecida, eu não sabia o que eu tinha vivido, né, essa experiência com o Espírito Santo, e não tinha tido na minha igreja católica, e também por desconhecer isso dentro da minha própria fé, isso me fragilizou. Por isso que São Pedro diz que é muito importante nós conhecermos as razões da nossa fé. E apesar da minha idade, de 32 anos, a minha fé era extremamente imatura. E isso gerou essa dúvida, essa minha tibieza. Mas Nossa Senhora me alcançou. Então, o início da conversão foi assim. Mas eu noto, hoje refletindo, né, antes de vir para cá, de conversar com vocês, o Espírito Santo foi me lembrando muitos momentos da minha infância. Então, quando eu era bebê, minha mãe estava em Parnaíba, eu aprendendo a engatinhar, eu enfiei o dedo dentro da tomada. E peguei um grande choque, a língua enrolou e eu fiquei, né, meio asfixiada. E ela buscou ali alguém que pudesse me levar para o hospital e tudo, conseguiu que um vizinho me levasse. E eu fiquei realmente como assim, desfaleci, fiquei sem respirar e tudo mais. E a mamãe dentro do carro indo para o hospital disse assim, minha Nossa Senhora, eu te entrego essa menina bem aqui, é tua, faz alguma coisa com ela. E quando nós chegamos no hospital, eu já parecia que eu não tinha tido absolutamente nada. O médico ficou impressionado, disse assim, meu Deus, vocês me trouxeram a menina aqui que levou um choque, estava asfixiada, que não tem nenhum sinal. E aí eu recordei também com relação a minha família muito católica, meus pais, meu pai e minha mãe ajudaram a construir aquela igreja de São Cristóvão, da Morada do Sol. E eu me lembro muito pequena ali na construção, o teto daquela igreja caiu 2 vezes durante a construção. Então, eu vi os funcionários, tudo na minha casa e tudo mais. Mas era muito intensa a participação do meu pai e da minha mãe na comunidade e construindo aquela igreja. E aí a minha primeira Eucaristia, apesar de ser oferecida na escola, a primeira Eucaristia, mas os meus pais queriam que eu fizesse o catecismo e a primeira Eucaristia com
o povo da comunidade onde a gente estava inserido, né? E como isso foi importante. E a minha primeira Eucaristia foi ali no dia da Imaculada Conceição. Então, assim, vai tendo assim, presenças muito fortes, muito significativas de Nossa Senhora. Ali eu coroei Nossa Senhora, né, vestida de anjinho. E aí vai chegando aquela fase, né, de adolescência, mais de adulto, e a gente vai se deixando levar pelo mundo. E acabou que eu também desvencilhei para essa questão dessas falsas doutrinas, como eu havia falado. Então, aos 32, houve uma revolução de ser defensora pública no ambiente, né, de trabalho, mas buscar agora uma conversão no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, é, buscar tudo novo. Eu percebi que eu não sabia nada das coisas de Jesus e de Maria. Eu sabia muita coisa de direito, eu dediquei muito tempo, muitos anos, muitas horas a estudar direito. E eu dava aula em faculdade e tudo mais, e eu via que o meu tempo inteiro era tomado por isso, de só o conhecimento científico propriamente dito. Mas chegou um momento que, quando veio essa experiência, que iniciou a minha conversão, eu disse: Senhor, eu quero conhecer mais as tuas coisas. Mudou? Mudou na família, mudou no Muda trabalho. tudo. Por quê? Porque você, quando recebe esse toque do Espírito Santo, que você recebe a graça, a força, porque assim, a gente pensa que a conversão é assim, foi um movimento seu em relação a Deus. Não, o convite é sempre de Deus, a iniciativa é sempre de Deus. E aí, quando ele encontra essa adesão, aí gera essa explosão, né? Essa radicalidade que te faz mudar os gostos. Aí vão vindo tudo aquilo que a gente sempre, quando a gente vai falar dos 7 dons do Espírito Santo, a sabedoria, o gosto pelas coisas de Deus, eu comecei a saborear coisas que eu não sentia sabor nem prazer nenhum. Como, por exemplo, as músicas católicas. E aí eu comecei a... Meu Deus, Deus está falando comigo por meio dessa música. Aqui. Então, são as sutilezas. E aí você começa a ter uma vida mudada, naturalmente, sem forçar. E as pessoas vão, quem te conhece, principalmente no ambiente doméstico, vai começando a ficar confuso. Meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa, né? O que está acontecendo? Mas é tudo toque de Deus mesmo. E aí meio que choca. Num primeiro momento as pessoas não acreditam que realmente esteja acontecendo algo extraordinário com você, mas está. E isso leva tempo, até para os seus próprios familiares dizer assim, aconteceu alguma coisa com a Sara, porque mudou a vida dela do dia para a noite. Mas é uma caminhada, ainda falta muita coisa. Pela sua história, Nossa Senhora sempre esteve com você, né? Sempre esteve ali, apesar de em algum momento você não ter percebido algo do tipo. Mas a conversão também com Nossa Senhora foi com os 32 anos de idade, né? Inicialmente foi mais essa experiência com Jesus Cristo mesmo, né? O Espírito Santo. Houve essa questão do apaixonamento por Jesus, porque a conversão, a primeira coisa que ela, quando você, os sinais é que você fica com a alma enamorada de Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo foi trabalhar isso em Maria e em mim. Não foi num primeiro momento. Foi Jesus que me levou para Maria. E a intimidade com ela começou quando? Como foi? Pois bem, nessa caminhada, a gente vai vivendo muitas experiências, tribulações, mas a primeira necessidade que eu tive foi logo de me engajar. Então, assim, a conversão, ela me mostrou que eu não conseguiria viver verdadeiramente esse processo de conversão sozinha. Eu precisava buscar um lugar. E aí uma defensora me convidou para um retiro de carnaval e eu disse que não, achava que eu não queria ir e tudo, que era um pouco demais, mas eu comecei a sonhar.
sonhava que eu estava com o pé dentro e um pé fora Isso nesse aquela, retiro. isso aquela Nossa Senhora que foi jogada no lixo ainda não tinha. Eu já tinha jogado. Pois, e ela não tinha aparecido ainda. Ela não tinha. Ela estava lá ela esperando o momento tava dela. esperando o momento. E aí eu comecei a ter esses sonhos, né? Que eu tava com o pé dentro, pé fora, gente querendo que eu entrasse, outras pessoas me puxando para que eu não fosse. E aí eu decidi, eu fui. Terminei um namoro para poder ir para esse retiro. Deus. Na verdade, a pessoa terminou o namoro comigo. Não aceitou. E aí, quando eu cheguei nesse retiro, tinha lá uma faixa bem grande, assim, o amor que não se cansa de amar. E aí eu O tapa na cara. Aí O tapa na cara começou no pronto. começo do retiro. Eu disse, olha, enquanto mais cedo uma pessoa disse, né, que estava terminando porque não gostava mais de mim, Jesus está dizendo que é o amor que não vai se cansar de me amar. Então, aí dali eu já fui me sentindo abraçada. E dentro desse retiro, eu fui começando a ter mais essa aproximação com Nossa Senhora. E fiz parte da comunidade, né? Entrei nessa comunidade. E foi um celeiro, foi um aprendizado, onde eu ganhei irmãos na fé. E aí eu fui crescendo ali dentro, tendo formações, tendo encontros, e fui gerando essa experiência com Nossa Senhora. Mas aí veio o convite. Eu fui para uns festejos no Maranhão, no Brejo do Maranhão. E quando eu cheguei lá nesses festejos, era o festejo da Imaculada Conceição. E eu, na missa do dia 8 de dezembro, eu vi um rapaz todo vestido de branco entrando na igreja, de joelhos, no início da missa. E eu, meu Deus, o que esse rapaz está fazendo? E o sacerdote não explicou nada, assim, do que era que estava acontecendo. E depois, durante a missa, da pós-comunhão, esse rapaz, o padre passou o microfone para ele. E ele fez uma oração. E eu ouvi cada palavra e eu disse, meu Deus, que oração linda e difícil de fazer, porque ele dizia assim, eu, um pobre vermezinho, não cumpri verdadeiramente as promessas do meu batismo, criatura ingrata e infiel. Aí a pessoa ia dizendo tudo isso, aquilo ia me chocando. Mas ele disse, mas eu desejo te entregar todos os meus bens passados, presentes e futuros. Desejo ser coisa e propriedade. E eu, meu Deus, que oração difícil e linda, mas eu queria fazer. E aí terminou a missa, o sacerdote não explicou o que era. Aí eu voltei para Teresina. Aí eu tive um sonho, um pesadelo, não vou contar aqui, mas assim, me deixou bem assustada esse pesadelo. Eu sou assim, eu tenho uma proximidade muito grande com São José. Deus fala muito comigo em sonho. Eu digo assim, eu preciso dormir para Deus falar. E em sonho eu tive esse pesadelo, e quando eu acordei, estava bem angustiada, conversei com um amigo de comunidade. E aí partilhei, ele disse assim, a primeira coisa que ele falou comigo foi assim, você é consagrada a Nossa Senhora? Quando ele disse isso, eu me reportei ao brejo. Aí eu entendi que o que aquele menino estava fazendo era se consagrar a Nossa Senhora. E eu entendi que era o que Deus queria que eu fizesse também, me consagrasse. E 2 dias depois chegou pelo WhatsApp uma arte da paróquia Nossa Senhora do Amparo, com a turma de consagração a Nossa Senhora. Eu disse, não é possível, Nossa Senhora está me cercando aqui, então ela me quer. E eu entrei nessa turma para me preparar, e a minha consagração foi no dia 2 de abril de 2016, foi no dia de Nossa Senhora do Desterro. E foi assim um processo mesmo de formação, e dentro do tratado, já entrando aqui no assunto mesmo propriamente dito, de São Luís Grignion de Montfort, tem um capítulo que é o capítulo 6, que ele vai falando da figura de Jacó e de Rebeca. E vai falando daquela passagem bíblica em que Rebeca pega 2 cabritos, né, dois carneiros, e esfola esses 2 carneiros para poder fazer a refeição para Jacó. E São Luís Grignion de Montfort vai dizendo que ali, aqueles 2
animais personificam o nosso corpo e a nossa alma. Que era preciso deixar arrancar aquele couro velho, aquela pele velha, para ser transformada e começar essa alma a brilhar realmente, né? E a nossa humanidade ser canalizada mesmo para conhecer, amar e servir a Jesus Cristo, que é a nossa divina majestade. Então a consagração, eu chorava nessa consagração. Foi uma preparação mesmo que eu estava com muita necessidade, muito desejo, mas também um período muito difícil da minha vida, de muita renúncia, mas eu consegui me consagrar a ela. E a partir da consagração, eu não queria usar véu, eu me consagrei, mas eu não queria usar véu. E não necessariamente o uso do véu é uma condição necessária para a consagração. Mas o meu temor de usar véu é porque eu ficava pensando assim, o que, é que as pessoas vão achar de mim usando véu. Mas o tempo foi passando e aí no dia 7 de outubro, um dia dedicado a Nossa Senhora do Rosário, eu assisti uma missa na capela do Paulo VI e foi a missa inteira eu escutando véu, Igual a nossa véu. entrevistada do episódio passado, ela também falou isso, que ela não queria usar véu, justamente por isso também. O que as pessoas vão pensar? Eu não quero, ela disse que teve também essa... É muito disso, porque a gente fica pensando, a gente fez tanta coisa no passado que às vezes a gente fica pensando, o que, é que a pessoa vai achar da gente usar um véu agora, sendo que elas viram fazendo coisa no passado, elas não entendem que a gente está passando por mudança. Mas o meu temor era vaidade, porque o meu temor era dizendo assim, eu vou me esconder debaixo desse véu. E o temor dela, por incrível que pareça, era a vaidade da tia Jane, não. A Jane não é tia, viu, gente? Peraí, da tia Dani, é porque a dupla lá confunde. Da tia Dani era isso também. Ela falou pra gente que era a vaidade. Ela disse que ficava assim, meu Deus, é a minha vaidade. E tudo que ela ia, todas as missas, tudo que ela ouvia era véu, era véu, era véu. Até que ela se deixou usar. E aí, nesse dia, eu já decidi, eu digo, mãe, nós vamos sair daqui, vamos no shopping, vamos comprar aqui um pedaço de renda, porque amanhã é meu aniversário e vai ser o primeiro dia que eu vou colocar. E aí eu coloquei o véu. Parecia que tinha espinho na minha cabeça. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu olhei assim, eu disse para minha carne, né? Eu disse, você pode ficar quieta bem aí, porque eu vou usar esse véu. Porque eu ouvi que é vontade de Deus, de Nossa Senhora, que eu faça uso do véu. E aí fui compreender melhor o que significa o véu. E fazendo esse link com o Corpus Christi. Você está diante do que é o mais sagrado. Você está diante do Santíssimo Sacramento, do Santo dos Santos dos Santos. E a palavra diz que as mulheres, quando estiverem diante do Santo dos Santos dos Santos, que a glória da mulher está nos cabelos, né? A beleza dela também está aqui. Mas quando você cobre, você está indicando, não olhe para mim. Olhe para o Santo dos Santos dos Santos. Você cobre a sua glória para a glória dele resplandecer. Então, aí eu fui fazendo e uso o véu até hoje para adorar. Porque é o mesmo Jesus que você recebe na Eucaristia, é o mesmo Jesus que você está adorando no sacrário. Então, o véu eu também uso diante da adoração. Que legal. A gente fica meio assim mesmo, sabe? Meio besta. Sem palavras. É tanta coisa que a gente, nesse tempo que a gente passa entrevistando, que a gente ouve, que é muito aprendizado. Eu fico muito... E como Deus fala em cada convidado é incrível. Gente, Incrível, porque a gente fala... Muita gente fala assim, vocês vão evangelizar. E não é só evangelizar quem está em casa. Os convidados acabam nos evangelizando tanto que eles nem percebem. Verdade. É muito forte isso. Diz que a vela, né? Ela,
Quando ela está inflamada, ela pega fogo por onde ela passa. Então, assim, a gente vai sempre deixando, né? Esse inflamado que está dentro da gente, a gente vai tocando e isso é recíproco. Do entrevistado com o entrevistador e vice-versa. Sobre a escolha da consagração. Sempre quis ser a Nossa Senhora do Desterro ou não? Não, porque foi Nossa Senhora do Desterro que me escolheu. Tem muito disso, né? Chegou o convite e eu ficava muito assim, meu Deus. E assim, é a mesma Nossa Senhora. E os títulos de Nossa Senhora, às vezes a gente fica dizendo assim, mas eu queria me consagrar no dia da Imaculada, ou eu queria me consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima, porque são títulos, assim, às vezes mais conhecidos. Mas hoje eu entendo por que teria que ser o título de Nossa Senhora do Desterro. Né? Nossa Senhora do Desterro, vocês conhecem a imagem da Nossa Senhora do Desterro? Nossa Senhora do Desterro é Nossa Senhora montada num jumento. Ah, sim, sim. Com São José puxando esse jumento e eles com o menino Jesus no colo. Então eles estão o quê? Em fuga para o Egito. Então eles estão vivendo um tempo muito aflitivo na vida deles, mas de extrema obediência ao mandato de Deus, de que eles tinham que ir para o Egito para fugir do rei Herodes. E por que era profecia de Deus que o menino Deus precisava ir para o Egito? Porque o Egito era um lugar de escravidão. Foi o lugar onde o povo de Deus foi feito o quê? Escravo e teve que fugir de lá. Aí entra a passagem do Mar Vermelho. Mas o Deus quis ir lá para santificar aquele lugar. E para dizer que a salvação chegou. Então, assim, essa imagem, e a tradição conta que quando a Sagrada Família chegou no Egito, todos os altares elevados aos ídolos pagãos ruíram. Tamanha a força da presença, né, da Sagrada Família lá. Então, assim, eu ser consagrada a Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora do Desterro, me dá essa grande fortaleza de dizer assim, eu vou para onde Deus mandar que eu vá, porque Ele tem missão nesses lugares. E aí ficou um pouco de característica minha. Eu sou muito peregrina, porque com a consagração à Nossa Senhora, eu percebi que um dos objetivos de Deus para mim, meu chamado à minha vida, era eu preparar as pessoas para se consagrarem a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Que eu tinha essa missão. E aí eu fiquei peregrina, montada num jumento e indo para onde Deus me confiar. Então, assim, já tem sido algumas turmas já preparadas de consagração à Nossa Senhora. Eu costumo dizer assim, eu não tenho filhos, mas a minha alma não é estéril. Né? Então, assim, cada turma dessa são almas, porque o que é a consagração à Nossa Senhora? É um caminho de salvação, onde o próprio Cristo apontou, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então, houve uma entrega de toda a humanidade pelo próprio Cristo nas mãos de Maria, e onde ela também se dá a todos nós. Né? Então, totus tus, mas ela também se dá a todos nós. E aí eu comecei a viver essa missão, esse chamado de preparar as pessoas para se consagrarem à Santíssima Virgem. E aí eu me apaixonei pelo título de Nossa Senhora do Desterro, ou seja, era algo desconhecido para mim, gerou um aprofundamento, um conhecimento, gerou uma marca também. Mas assim, nas turmas que eu preparo já foram várias datas. E aí eu voltei, depois que eu me consagrei a Nossa Senhora, eu voltei lá no Brejo do Maranhão. Naquele lugar onde eu vi uma pessoa se consagrando a ela pela primeira vez. Eu voltei para os mesmos festejos. E aí eu levei uma roupinha branca, eu me fiz os exercícios espirituais e eu disse assim, eu vou ver se ele deixa eu renovar minha consagração lá. E quando eu cheguei na igreja vestida de branco, estava entrando uma comissão, vários, e os preparar para se consagrar a Nossa Senhora. Eu disse, vocês deixam eu me consagrar, renovar aqui a minha consagração com vocês? E aí naquele mesmo lugar onde eu fui chamada, eu já estava ali renovando. Renovei a minha consagração e o padre, na hora de fazer a leitura, né, da fórmula, ele pegou o microfone e me entregou
Aí eu que fiz a leitura da fórmula, eu disse, meu Deus, ano passado eu estava aqui ouvindo uma pessoa se consagrar à Santíssima Virgem. Eu não entendi, eu não sabia o que era, mas olha a força da consagração desse rapaz. Como foi frutuosa essa consagração, ela me alcançou. Então, a partir da consagração dele, gerou a minha consagração. Então, assim, quando a gente se consagra verdadeiramente, aquela consagração ela é feita liturgicamente da maneira adequada, correta, ela rende frutos espirituais para toda a comunidade. E aí outros são alcançados, ouvindo também, vendo por que aquelas pessoas estão se consagrando a Nossa Senhora. Então, você vai canalizando e levando mais pessoas para se consagrarem a Nossa Senhora. E aí eu posso contar uma coisa? Pode. Pois vamos lá. Eu disse que eu gostava de conversar isso. Pois, quando foi eu fui a um congresso do meu trabalho, no Rio de Janeiro, em novembro de 2019. E eu procurei um local para eu assistir à missa diária, próxima do hotel onde eu estava, que era no centro do Rio de Janeiro, e poder também ficar perto do meu congresso. E assim eu achei o Mosteiro de São Bento. E eu fiquei indo todos os dias para lá. E do dia 13 para o dia 14 de novembro de 2019, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que estava vindo um dilúvio. Que Deus estava dizendo que estava vindo um dilúvio. Aí eu dizia assim, Senhor, mais um dilúvio? O Senhor não disse que o arco-íris no céu, eu argumentando no sonho, o Senhor não disse que o arco-íris no céu era o sinal da tua aliança, de que o dilúvio não vinha mais sobre a terra? E ele dizia assim, mas os homens estão bebendo, comendo e se dando em casamento como se eu não existisse. Ele dizia por quê? Aí eu começava, né, no sonho a gritar, tá vindo um dilúvio, tá vindo um dilúvio. Começava a anunciar, né? E as pessoas não acreditavam em mim. E aí eu disse para as pessoas, mas existe outra barca para nos salvar desse dilúvio. É o Imaculado Coração de Maria. Eu não disse arca no sonho, eu disse barca. Aí eu ficava, entra no Imaculado Coração de Maria, entra no Imaculado. E as pessoas não acreditavam. Eu acordei. Quando eu continuei no Rio, aí na sexta-feira da mesma semana, acho que isso foi de uma quarta para a quinta, na sexta-feira, eu continuei indo para o Mosteiro de São Bento e lá o Evangelho do dia dizia assim, que Jesus dizia que os homens estavam vivendo como no tempo de Noé. Estavam bebendo, comendo e se dando em casamento como se ele não existisse, até que veio o dilúvio. E eu, meu Deus, está confirmando o meu sonho, né? Então, assim, foi a primeira confirmação. E ali eu já senti, pelo sonho, que era o quê? Não importava se as pessoas iam acreditar em mim ou não, mas que eu tinha que fazer com que as pessoas entrassem na arca do Imaculado Coração de Maria. Porque no tempo do dilúvio só se salvou quem entrou na arca. E foram 8 pessoas. E a gente precisa agora fazer com que esse número cresça, multiplique, porque é um refúgio verdadeiramente seguro. É o Imaculado Coração de Maria. Aí eu fui preparar a apresentação que tinha a ver com uma obra que tinha a ver com Rosa Mística. E Rosa Mística é um outro título de Nossa Senhora. Eu não sabia nada sobre Rosa Mística. Eu comecei a estudar as aparições de Nossa Senhora para Pierina Gili. E lá, só que eu não entendia no meu sonho por que a palavra dilúvio. E aí eu comecei a estudar. E a palavra dilúvio significa o fim de um tempo para começar outro tempo. Aí eu, sim, mas o dilúvio, o arco-íris. E aí, estudando as aparições de Rosa Mística para Pierina Gili, numa das aparições, Nossa Senhora diz assim, eis que está vindo um dilúvio de castigos.
Aí eu fui entender que dilúvio era esse, não era água, era de castigos. Mas que quem entrasse, mas que ela estava intercedendo pelas pessoas, né? Para que esse dilúvio não acontecesse, esse dilúvio, essas pessoas pudessem passar por esse dilúvio de castigos. E para mim foi uma confirmação, uma segunda confirmação do meu sonho, porque me trouxe luz sobre o que seria esse dilúvio. E a terceira confirmação, foi quando eu fui dar, já tinha lido o tratado, né, da verdadeira devoção algumas vezes, mas não tinha me feito sentido uma fala de São Luís. E preparando essa turma, tinha lá: felizes os que entrarem na arca do coração de Maria, pois se salvarão do dilúvio de castigos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que é minha missão eu me gastar nesta terra para preparar as pessoas, para, presas a Maria, imitando Maria, elas possam viver verdadeiramente o seu batismo e poderem gozar da vida eterna. Então, aqui nós somos estrangeiros, nós vamos passar. Nós estamos aqui, como eu tinha dito, para conhecer a Deus. Quem não conhece não ama, e quem não ama não serve adequadamente. Então, Nossa Senhora, e a consagração a Nossa Senhora, ela permite exatamente isso. Que você se conheça melhor. O pó que você é. O verbezinho, como está lá na oração que o rapaz rezou, e eu fui entender, olha, eu também sou. Que eu sem Deus não sou nada. Me gera um conhecimento mais, um autoconhecimento. Conheço melhor Nossa Senhora e eu posso conhecer melhor Jesus. E conhecendo melhor, quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero servi-lo, mais eu quero me gastar. Então, hoje, e isso, onde, Sara? Só nas obras religiosas, só preparando mesmo na consagração? Não. Você vai ter que ser reflexo disso em todos os lugares em que você está vivendo tudo isso. Então, esse processo de consagração a Nossa Senhora, eu mesma tive que entender bem o que é, como é que eu vou ser, o que eu vou vestir, o que eu posso, o que eu não posso, o que é pecado, o que não é pecado. Fugir um pouco do escrúpulo, porque às vezes a gente fica vendo pecado em absolutamente tudo. Aí a gente vira um falso devoto de Nossa Senhora, porque a gente vai botando um peso, um jugo muito pesado sobre as pessoas, e a consagração não é isso. A consagração, ela é extremamente libertadora, porque a partir de, primeiro, que Cristo te liberta. E ele faz com que você se conheça melhor. E você se conhecendo melhor, e tem até passei por um documento do Papa Bento XVI, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né, que fazia a defesa da fé, em que ele se debruçava sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, e falava inclusive sobre como interpretar o terceiro segredo de Fátima, né? Então, esse documento, ele fala sobre isso. E aí ele vai dizendo que a consagração a Nossa Senhora, porque nessa aparição, Nossa Senhora pede claramente, né, a devoção ao meu imaculado coração. Então, a devoção ao meu imaculado coração, aí ele vai explicando por que coração. Por que Nossa Senhora disse coração? Porque coração é onde concentra e canaliza toda a tua inteligência, a tua vontade, os teus sentimentos, o teu temperamento. Tudo vai para a questão do coração. Então, quando você diz assim, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, você vai olhar para um coração que era extremamente íntegro, onde tudo dela foi canalizado para o conhecimento de Deus, e a partir do conhecimento de Deus ela se conheceu.
E tudo nela foi extremamente trabalhado e amadurecido, os sentimentos, afetos, o pensamento, a vontade, a ponto que ela disse, faça-se, né? Faça-se, Fiat. E aí, quando a gente entra nessa devoção, a tendência é ela nos levar a fazer isso. A gente vai colocando tudo, os nossos afetos, o nosso temperamento, tudo para que ela possa ordenar com o esposo dela, o Espírito Santo, ordenar para a gente poder gerar os frutos espirituais de alegria, longanimidade, tudo que Deus quer que a gente produza nessa terra. Então, é um caminho de felicidade. É um caminho de felicidade. Sara, você escolheria isso de novo? 1000 vezes. Não é fácil. Não é fácil, por quê? Porque nós temos as concupiscências do olhar, a gente tem a concupiscência do poder, a gente tem a concupiscência do ser, do querer, né? Do prazer. Gente, como diz o padre Paulo Ricardo, a gente é um cavalo de batalha entre o bem e o mal o tempo todo sobre nós. Mas ela nos canaliza, ela nos ordena para que a gente possa dar o nosso sim, um nosso sim perene, como for o dela. Longe de comparar, mas não ser tão volúvel, porque a gente diz, eu sou de Jesus, eu sou de Maria, mas na primeira dificuldade a gente tira isso dele, né? Então, mais ou menos isso. É isso. Tá todo mundo Calado. Pensativo. Não, tá todo mundo Tá assim, ó. uma aula aqui, eu estou E tá todo mundo assim, anotando pasmo, mentalmente, né? eu tô sem papel aqui. Bom, Sara, você pode explicar pra gente um pouco do passo a passo do método de consagração? Eu não vou conseguir falar esse nome. São Luís, São Luís São Luís Grignon de de Montfort. Montfort. Pode explicar pra gente um pouco desse passo a passo? Então, assim, em que consiste, né, a consagração? A consagração, ela é uma renovação das promessas batismais. Foi o mandato que o Papa, na época, deu para São Luís, dizendo assim, que é preciso levar os pequenos, os simples, os humildes a viverem verdadeiramente o seu batismo. A graça de conseguir viver nessa terra, rendendo os frutos, é viver verdadeiramente o batismo, que é ser rei, profeta e sacerdote. Reinar com Cristo, anunciar a palavra, o seu nome e fazer os sacrifícios pelas almas, como Nossa Senhora pediu para aquelas 3 crianças, né? Fazer os devidos sacrifícios. Então, a gente precisa se gastar aqui na terra. E São Luís começou a preparar essas pessoas para viverem verdadeiramente o seu batismo. E ele preparou antes da Revolução Francesa, porque ele era francês e quando veio a Revolução Francesa, que foi exatamente um movimento onde era movido principalmente pela maçonaria, era um movimento maçônico, com ideais também iluministas, tudo isso, e onde eles almejavam de verdade, não era liberdade, igualdade, fraternidade, o que eles almejavam mesmo, e eles diziam entre si que era enforcar o último rei com as tripas do último padre. E esse movimento foi extremamente aterrorizante para a própria Igreja Católica. Se não fossem os jesuítas fazendo a força e a barreira ali, e dos franceses, os que perseveraram na fé católica, apesar desse tempo tristíssimo, foram os evangelizados por São Luís Grignon de Montfort. Então, a fé foi conservada, viva dentro daquele país, por esses simples, pequenos e humildes que se consagraram à Santíssima Virgem. Então, isso é um ideal de quê? De que não importa o que aconteça na nossa vida, nem os tempos tristíssimos que nós possamos viver. Se nós nos consagrarmos de verdade, vivermos a verdadeira devoção, nós permaneceremos católicos e fiéis, aconteça o que acontecer. A nossa fé vai permanecer até as últimas consequências, como a fé dela permaneceu lá na cruz, que foi se a fé não se apagou da face da terra, é porque existia fé no coração da Santíssima Virgem, Uma única pessoa. Mesmo vendo o seu filho crucificado. Então, a consagração é isso, você perguntou passo a passo. É uma renovação das promessas do batismo,
onde nós utilizamos um livro, que é um caminho, um roteiro de preparação, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Um livro que o próprio São Luís profetizou que esse livro ia ser alvo do inimigo de Deus, que o inimigo ia tentar de todas as formas que esse livro ficasse escondido. Por isso que as pessoas tentam ler 1, 2, 3 vezes e não conseguem, porque é o inimigo tentando. Por quê? Porque o livro realmente ele é uma... Por que é tratado o nome? Porque ele reúne dentro de um pequeno livro as informações, todas as informações sobre a Santíssima Virgem. E a gente ouviu muito durante Muito esse relatos. mês, né, Maria, sobre isso. Eu tentei de primeira e aí eu não consegui. E aí eu fui na segunda, eu também não consegui. Teve um convidado nosso que contou que foi assaltado, tinha só o tratado dentro da bolsa. Ele pediu, pelo amor de Deus, me devolve o tratado, o ladrão não devolveu. Levou o tratado agora. Ele falou, pelo menos que se consagre. Que se consagra a Santíssima Virgem, que vai ter um efeito, né? E muitas vezes o inimigo também coloca a tentação de dizer assim, eu não sou digno de ser consagrada a Nossa Senhora. Quem é digno? Se a gente começa a consagração dizendo assim, eu sou pó, eu sou cheio de pecados, cheio de defeitos. Mas o que precisa para uma pessoa, que é o outro passo, para a pessoa se consagrar mesmo? Como diz Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. Eu quero me consagrar. Eu quero ser de Jesus pelas mãos de Maria. Não importa. E tentar mesmo. Porque, assim, sempre o convite é de Deus. Ele ilumina a nossa inteligência, dizendo o que é a consagração e convida a nossa vontade. Você quer viver isso? Aí a gente tem essa possibilidade de dizer sim ou não. Se você disser sim à consagração, Deus, a Santíssima Trindade, vai te dar toda a força, toda a capacidade para que nós possamos viver na graça, que é viver, primeiramente, não cometendo os pecados mortais, porque é preciso também, para se consagrar a Nossa Senhora, ter uma decisão de que quer amar verdadeiramente a Cristo. Cristo diz assim, eu digo que vocês são meus amigos, o amor, eu sei que existe o amor quando vocês cumprem o que eu vos mando. Então, quando a gente não quer cumprir os mandamentos, a gente está optando, decidindo por não amar Cristo. Apesar de muitas vezes a gente dizer que ama. Então, o amor, ele não é propriamente um sentimento que a gente pode sentir. Mas eu preciso usar, para o meu amor, eu preciso usar, canalizar, deixar o senhorio de Jesus trabalhar a minha vontade. E dizer assim, minha tendência é essa, eu queria fazer outra coisa, mas eu vou obedecer a Deus, porque aí a gente vai crescendo na confiança a Deus. Porque se Ele está me pedindo, é porque é o melhor. Eu vou ser mais feliz fazendo o que Deus quer do que fazendo a minha própria vontade. Todas as vezes que eu fiz a minha vontade, eu me dei mal. E muitas vezes eu precisei reconsiderar nessa decisão, ter que voltar atrás, desmanchar e fazer do jeito certo. Porque é o caminho que realmente vai me fazer feliz. Então a consagração precisa. Você precisa entrar numa turma para se consagrar a Nossa Senhora? Não necessariamente. Você pode, com determinada determinação, querer se preparar sozinho. Talvez seja um pouco mais difícil. Por quê? Porque tem todas essas adversidades. Até o ladrão quer levar teu livro, né? Como você falou aí. Às vezes até o ladrão quer levar teu livro. Mas você estando com outras pessoas, é como se você já estivesse fazendo aquele movimento de querer entrar na arca com outras pessoas. E você vai vendo o testemunho das outras pessoas, a fala das outras pessoas, você vai vendo também a dificuldade das outras pessoas que elas encontram para se consagrar. E no final, dá tudo certo. Todos. Alguns desistem, porque às vezes também precisa de um amadurecimento maior. Também para não gerar uma consagração, só para dizer assim, me consagrei, vivi aquele momento
e não dar o testemunho, né? Não querer viver. E aí, às vezes acontece dizer assim, eu vi o fulano é consagrado a Nossa Senhora, mas estava fazendo isso, ou se comportando de tal maneira. Aí vai gerando um contra-testemunho. Aí é melhor realmente não se consagrar. Então, algo determinante é querer mesmo viver essa consagração. Aí diz assim, mas quando é que eu devo fazer? Você já é batizado. Mas você está vivendo como verdadeiro batizado? Sim ou não? Então, às vezes, a gente corre o risco da gente ser batizado e estar vivendo como um pagão. Sim. E aí é preciso que a gente utilize a grande estratégia de Deus, e essa estratégia de Deus se chama Nossa Senhora, para nos colocar sob o senhorio do seu Filho, para a gente poder viver como um verdadeiro batizado. E com base no método segundo São Luís, e sabendo que a consagração é um ato de entrega a Nossa Senhora para pertencer mais plenamente a Jesus, como como se consagrar, prepara o ser humano, a pessoa, para viver o ministério da Eucaristia de forma mais profunda. Como eu vou viver a consagração? Ela perpassa pela renovação das promessas do batismo. E o que é o nosso batismo? É a renúncia a Satanás, as suas hostes, as suas pompas, e eu dizer que eu creio em Jesus Cristo, em toda a sua caminhada, em tudo que ele realizou. E eu creio na sua igreja. E eu creio nos sacramentos que ele mesmo instituiu. Onde ele diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E a consagração, ela para que eu possa viver verdadeiramente esse sacramento, eu preciso compreender que realmente ali é Cristo. São Luís, dentro do tratado, ele tem uma oração para você se preparar para receber Jesus na Eucaristia. Onde, nessa oração, fala mais ou menos assim, que Nossa Senhora venha receber, por eu ser consagrada a Nossa Senhora, venha receber Cristo em mim. Porque ela, pelas mãos dela, porque da maneira como eu estou, porque nós somos pecadores. Mas não podemos receber Jesus sem estar em estado de graça, né? Em pecado mortal. Mas nós somos pecadores porque a gente comete os pecados veniais. Então a gente não é aquele recipiente limpo, puríssimo para receber Jesus. Então, por ela, que ela venha receber o próprio Cristo, que ela faça de nós aquela manjedoura para receber Jesus, né? Então, a consagração como inteiro, ela vai nos levar a viver, ela deve nos levar a viver verdadeiramente todos os sacramentos, inclusive o sacramento da Eucaristia. Porque como é que nós vamos conseguir viver essa coisa de trabalhar o corpo e a alma sem nós nos alimentarmos? A Eucaristia é o pão do céu. E aí, fazendo um link aqui, vou fazer uma propaganda. Da consagração a São José também. Nós vamos. Da consagração a São José. Eu me consagrei a São José no ano passado e estou agora, percebi que Nossa Senhora me empurra para São José também. E estudando sobre São José e fazendo o link com a Eucaristia, quando São José foi declarado o patrono da Igreja Católica, o Papa ele fez uma referência que o José, aquele que tinha os irmãos que o venderam, que ele foi levado como escravo e que ele foi para o Egito, chegou a ser preso. Mas Deus falava com ele por meio de quê? De sonhos. E ele sonhou
que viria o tempo das vacas gordas e das vacas magras, né? E ele entendeu, né? Deus deu discernimento a ele, que era preciso, no período daquelas vacas gordas, armazenar o trigo, armazenar as sementes, o alimento, para quando viesse esse tempo de penúria. E ele fez isso. E aí todas as pessoas que começaram, quando veio o tempo da ruim, todas as pessoas iam a quem? A José. Ide a José. Porque a José que vai saciar a fome, foi ele que guardou o alimento para aquelas pessoas. Então, lá já era a prefiguração de São José. São José foi que guardou o pão do céu para nós. São José, sem o receio de ser heresia, e está inclusive no livro de preparação à consagração a São José, do Padre Donald, onde ele diz assim, que é o único santo que a gente pode dizer que salvou o Salvador. Mas por quê? Porque Deus quis que São José guardasse a humanidade de Jesus. E da humanidade de Jesus é que vem o corpo de Jesus, aquele corpo que o sim de Maria, né, deu, mas que pode ser sacrificado e imolado em resgate por cada um de nós. Então vejam como é uma união hipostática nisso. Jesus, Maria e José, todos os três dentro de um mesmo plano de salvação da humanidade. E aí ele guarda o pão para nós, e nós temos um pão preciosíssimo, capaz de salvar nossa alma, é quem nos dá a fortaleza, e se alimentados diariamente, porque a gente come fisicamente todos os dias, no mínimo 6 refeições. Alguns, outros talvez não chegue nem a 1 por dia. Mas todos nós precisamos, para alimentar o corpo, a gente precisa do alimento. E a nossa alma precisa desse alimento. Então, Nossa Senhora, com seu sim, confere, né? Gera Jesus e assim a carne a humanidade de Jesus. Então, nós queremos viver nossa humanidade de que maneira? Tem que ser se alimentando com o corpo e o sangue de Cristo. Não de qualquer maneira, porque senão pode ser causa de condenação. Tem que ser mesmo em estado de graça, reconhecendo a sacralidade da Eucaristia. Então, a consagração, voltando para Nossa Senhora, a consagração, porque está tudo junto, interligado. A consagração, ela nos leva a isso, a fazer esse movimento de entender a beleza de Deus, a beleza dos sacramentos, o sentido verdadeiramente dos sacramentos. E aí a gente vai dando passos, subindo degraus, como São Luís diz, crescendo de graça em graça, graça em graça. Acontece também da gente se consagrar e pela nossa humanidade, nossa pequenez, às vezes a gente estagna, às vezes a gente desce algum degrau, mas acontecem as nossas quedas, mas isso também é importante para a gente ver que essas vitórias todas não são por nós, é porque Deus está com a mão ali, né? E se Ele tirar, a gente cai. Então, a consagração também, o fio condutor dela é pela humildade. Não existe nenhuma devoção verdadeira que ela não perpasse pela humildade, de eu reconhecer que eu necessito de Nossa Senhora para eu fazer a vontade de Deus. Porque eu preciso imitá-la, porque ela conseguiu dar o sim, imitando-a, eu consigo dar o meu sim e consigo imitar Jesus. Porque Jesus Cristo é a luz. A gente não consegue, geralmente Cristo é personificado pelo quê? Pelo sol, né? Tanto que os ostensórios, né? Muitos ostensórios aqui no dia de Corpus Christi vão ser simbolizados com o quê? Com a imagem do sol, que é o próprio Cristo.
Só que a gente não consegue olhar diretamente para o sol. Nós temos nossas limitações. Se a gente visse tudo de uma vez, o que a gente é, a gente não ia aguentar. Aí o que Nossa Senhora faz? Nossa Senhora é a Lua. É um satélite que não tem luz própria. Ela reflete a luz de quem? Do Sol. E vai dando o quê? Conta-gotas para a gente desse Sol. Então Deus usa essa estratégia que é Maria para nos dar essas gotas de Jesus no tempo que Ele vai nos dando primeiro o leite, porque a gente não consegue comer ainda o alimento sólido, que na fé a gente vai às apalpadelas. Então a gente vai crescendo na fé, mas primeiro a gente vai recebendo o mais líquido, depois a gente vai para o mais sólido, aí ela vai dando doses maiores da luz de Jesus, e aí a gente vai crescendo. Então a gente precisa de Maria por isso, porque Deus sabe que a gente não consegue ir direto para Ele por conta das nossas concupiscências. Então, em virtude dela ser a obra-prima de Deus, que é a criatura mais virtuosa, a imaculada, criada por Deus, então é a partir dessa obra-prima, mas ela é humana, então ela compreende a nossa humanidade. Jesus é humano e Deus, mas ela não é deusa, ela é humana. Então, ela nos dá o exemplo de que Eva caiu em sua humanidade, e assim foram fechadas as portas do paraíso, mas Nossa Senhora, com o seu sim, inicia o plano da salvação e as portas do paraíso são abertas de novo para nós. Então, se eu joguei Nossa Senhora no lixo, hoje o movimento que o Espírito Santo me faz hoje é coloca Maria, para a gente ser mais de Jesus. E aí, fazendo referência a Corpus Christi e a aparição em Fátima, Nossa Senhora não apareceu logo. Quem apareceu primeiro foi o anjo. E o anjo, por diversas vezes, ele foi ensinando aquelas crianças a rezar. E numa das aparições, ele aparece com o corpo e com o sangue de Cristo, com o cálice, com a hóstia. E ele ensina a oração. Então, para falar de que Nossa Senhora, quando ela aparece, mas a aparição inteira ela é cristocêntrica. É o que a consagração vai fazer conosco. O centro de tudo isso, o porquê é Cristo. Aí o que é Cristo para mim? Ele é um relacionamento, é uma pessoa. É alguém que eu preciso conhecer, que eu preciso amar e servir, que deu tudo por mim. E que nele é que eu serei fecunda. Porque Maria foi fecunda a partir da Santíssima Trindade. E ela, sem querer, ela já respondeu a pergunta que vem por aí, né? Ela está aqui, tá tudo aqui muito bem espiritualizado. Que é a nossa pergunta clássica, né? Quem é Jesus na vida, né? É na vida da Sara. Agora sim, eu estou caminhando. Porque às vezes a gente vai falando assim, aí as pessoas vão dizendo assim, meu Deus, como é a vida dessa pessoa, né? Como que é? O maior desafio é exatamente a gente subir no monte, tá bom? Porque a consagração ela vai fazer isso com a gente. A gente vai subir, vai ver a glória de Deus, vai receber o que Ele tem para nos dar, mas para a gente descer e ir para a missão, ir para o nosso campo de trabalho, da gente ser reflexo dele, dela, na nossa família, em todo lugar que a gente estiver. Então não é algo assim do outro mundo. Mas tem dias que eu percebo que, meu Deus, eu fiz isso. Eu briguei por causa disso, vim aqui, uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, dava tanta importância, né? Então a consagração nos ajuda a vencer os apegos, mas o temperamento está lá. A nossa humanidade está lá. Não é porque a gente se consagrou, virou santo. Não.
É um início de uma longa jornada de preparação, de conversão, de mudança, de autopercepção. Um dia desse eu costumo contar esse exemplo, uma vaga do carro, né? Aí tinha uma vaga lá que era do trabalho que eu colocava. Um dia outra pessoa parou lá. Eu comecei a me zangar porque a pessoa parou lá na vaga do carro. Quando eu pensei que não, eu estava saindo da casinha por causa de uma vaga. Eu disse, meu Deus do céu, essa vaga nem é minha mesmo, né? Então, assim, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha tanto apego. Uma Aí, vaga. então, aí quando eu olho para o sinal de consagração, por isso que é importante ter o sinal, eu disse, meu Deus do céu, eu sou de Nossa Senhora, eu tô com um comportamento assim, então a gente precisa ter sinais em nós para nos lembrar de quem que a gente é, para a gente não estar dando contra-testemunho, né, vivendo uma vida diferente daquilo que a gente se propôs. Mas não é, bota lá no altar, não é assim não. É uma luta diária, constante, até o último dia da nossa vida. Nós seremos tentados até o último dia. Até na hora de morrer, nós seremos tentados a renunciar a tudo isso. E a palavra de Deus diz assim, mais vale o fim do que o começo. Então, pode ser que eu tenha vivido tudo isso, se chegar no final, falhar. Então, a gente não... É por isso que o Senhor diz assim, vigiai o tempo todo, orai o tempo todo, porque é assim que nós vamos viver. E aí a consagração faz o que com a gente? Nos alista num exército. Nos alista num exército em prol da salvação das almas. Um exército de Nossa Senhora. Uma batalha. Uma batalha, porque se a gente for olhar para Fátima, ela fala para 3 crianças. E ela diz o que? Fazei penitência e sacrifício. Ela pede para crianças fazerem penitência e sacrifício. E nós não queremos fazer, adultos. Então, a partir sim da nossa oração, do nosso jejum, do nosso sacrifício, do nosso sim, a aceitação do nosso sofrimento diário, a oferta de tudo que a gente vive no dia a dia. Passei por isso, a vaga. Ao invés de brigar, eu vou ofertar, Senhor, eu te oferto esse contratempo que eu tive agora em salvação das almas. Dá sentido para as coisas. O problema é que a gente vive e a gente não ressignifica, a gente não dá sentido para aquelas coisas. Tem sentido. E eu posso ver Deus em absolutamente tudo o que me acontece. E em todos os lugares, em todos os instantes. Então, a consagração ela vai fazendo essa ampliação dessa minha visão espiritual e vai me colocando também como um instrumento, como diz São Luís, uma flecha adestrada nas mãos de Maria, certeira, para poder resgatar almas para Jesus. Qual é o sentido da gente chegar no céu só? Que sentido que tem de na arca só ter 8 pessoas? Então a gente precisa fazer com que essa arca encha no Imaculado Coração de Maria. E com São José. Eu sou uma pessoa que não aparento, mas eu tenho um temperamento também assim um pouco duvidoso, explosivo. E ultimamente eu tenho entregado minhas situações também para Jesus Cristo, porque a gente é tentado todo dia, de todas as formas, mas depois que eu aprendi a ver Jesus Cristo em tudo e a entregar as situações para Ele, tudo tem feito sentido. Trânsito para mim é o pior lugar que tem na face da Terra. E eu me estresso muito, mas eu já até fico surpresa. Gente, eu falo sozinha, é automático da minha cabeça. Eu já fico, meu Deus, olhai por este carro. Eu vou pirar aqui dentro desse carro. Aí eu fico, meu Deus, tudo é meu Deus, minha Nossa Senhora. Às vezes é automático da gente, né? A gente fala. E aí a gente pega esse costume, essa intimidade de conversação com eles. E o coração fica até um pouco aliviado, saber que eu posso fazer minha consagração de forma A livre. consagração me ajudou muito no meu trabalho. Porque, às vezes, a gente corre o risco de ser... Eu atendo vulneráveis, né? Pessoas hipossuficientes, pessoas carentes. Eu preciso ter empatia com as pessoas.
eu sou servidora pública. Qual é o sentido dessa palavra? É serviço, né? Serviço. Então, a consagração, ela me ajudou também a colocar muito mais energia e mais força em prol daquelas pessoas pelas quais eu luto todo dia, entendeu? Então, assim, até na profissão, você vai ter a faísca do Espírito Santo. Então, Sim. e São Luís diz assim, que o Espírito Santo, quando sente o cheiro de Maria numa alma, ele vem. Então, é preferível que a gente tenha o odor de Maria, né? A gente exale esse perfume de Maria em todos os lugares, em todas as ocasiões que a gente está. E aí, às vezes, do nada, você está ali esperando uma audiência, senta uma pessoa do teu lado, você já começa a conversar com a pessoa, a pessoa diz, e onde é que está tendo a consagração? Então, Deus vai fazendo essa atração, essa aproximação das pessoas, vai colocando pessoas verdadeiramente no teu caminho. Até na minha saúde, que eu falei, né, no começo eu tive muitos problemas de saúde, eu passei muito tempo assim para encontrar os profissionais que realmente fossem trazer luz, né, para as minhas dificuldades, para o meu problema. E aí eu sonhei, Deus dizendo assim, teus pecados estão perdoados. Ali como Madalena, né? Não falou nada. No sonho eu disse assim, eu nem falei meus pecados, o Senhor está perdoando. Ele disse, mas teus pecados estão perdoados. Então, assim, um momento de graça. E começou tudo a acontecer. Os profissionais foram chegando, tudo bênção, tudo graça de Deus. Então, a gente fala da consagração e diz assim, é difícil, é tudo, mas é bênção. Você poder entender as coisas ao teu redor, você poder aproveitar cada acontecimento, dando sentido para ele, crescendo com ele, aprendendo com ele, amadurecendo com ele. Então, só vão vir graças e bênçãos. E aquilo que não acontece, livramento de Deus. Aquilo que não deu certo, não era para dar certo. Então, você vai compreendendo. E sem sentimentos de fracasso. Porque o Papa disse, né? Trabalha sentimentos, afeto, tudo nosso. Nós não somos fracassados. O que não deu, você vai entendendo que Deus queria que você vivesse aquela experiência para você aprender algumas coisas, para você poder ser uma nova criatura e tomar outras decisões, ser mais assertivo, tomar decisões mais acertadas e tudo isso. Então, a consagração vai fazendo isso com você. Um processo de amadurecimento pessoal, de escolha de vida, do sacramento. Está na hora de casar? Com quem vou casar? O que é o casamento? Então, assim, vai dando sentido efetivamente para tudo. Vai fazendo você olhar para a Santa Missa e você compreender cada coisa, cada elemento da liturgia. Você vai desenvolvendo um amor pela liturgia, um zelo eucarístico, né? De me ajoelhar para receber Jesus, porque eu estou diante do Santíssimo, né? Então, a consagração vai fazendo. Aí entra aquela coisa de roupas, tá. Cuidado para não ser algo puramente externo. Também Nossa Senhora não quer que você seja feia. Nossa Senhora quer que você seja arrumada. Beleza, transpareça a beleza de Deus em ordem, né? Porque tem gente que acha que assim, a consagração, eu vou tirar tudo, não tem mais nem cor, nem brilho. Não. Deus vai ordenar, tirar o que é mundano, colocar o que é belo e que é agradável aos olhos, né? Aí às vezes as meninas se consagram mas olha, mulher, você, quando um homem olha para você, o seu esposo olha para você, a sua beleza é um descanso.
É o lugar onde ele descansa em você. A sua beleza faz com que ele descanse a alma dele também. Então nós precisamos. A consagração me leva também a ter essa conscientização do cuidado com a nossa casa, com o nosso corpo, de arrumar o nosso quarto, de tudo estar direitinho, em ordem, bonito, cheiroso. O que adianta eu ser consagrada a Nossa Senhora e eu deixo o meu quarto um pandemônio, toalha em cima da cama e deixo para os outros arrumarem? Não, a consagração ela vai passar por todos os setores da tua vida, da complexidade que você é como ser humano. E vai te ordenar como um todo. Como um todo. Bom, tá na minha cara agora, sabendo aí. Eu sou uma pessoa muito desorganizada na vida. A Jesus. gente vai agora para falar do e-book. Sim. Agora a gente vai dar Vai, uma para fechar com chave de pausa. ouro. Essa a mesma propaganda do episódio anterior. A gente vai falar do e-book e o poder da mulher católica, fortalecendo sua fé na jornada da vida. Como foi dito, ele é um guia que visa conectar as mulheres ao seu propósito espiritual, sobre a perspectiva católica. Ele aborda o papel ativo da mulher na igreja, a importância dos sacramentos da Eucaristia e ensina sobre a oração como meio de fortalecer a relação com Deus. O livro também realça virtudes como humildade, perdão, tomando Maria como exemplo de devoção. É um recurso para mulheres que buscam aprofundar sua fé e viver segundo os ensinamentos católicos. O e-book vai estar disponível no link desse vídeo de compra online, disponibilizado lá na descrição desse vídeo, também dos vídeos anteriores. Você também encontra ele disponível no bio do nosso Instagram, @santopod1. Então vai lá, não perde tempo. Aqui É uma boa no oportunidade vídeo, para né? juntar junto com a consagração, né? Aqui no vídeo, né, Maria? E também no Instagram. Tá lá o Sim, link para na vocês. Na bio do Instagram, entra no link e já garante o seu. E agora antes tem de o quê? finalizar, a gente tem um quadro chamado Escolha Santa. É um quadro em que a gente faz duas perguntas e você escolhe uma das duas. A gente dá duas opções. Geralmente é feito pelos meninos, né? Ele é para ser um pouquinho light pra gente dar uma respirada nesse finalzinho de programa, né? Mas às vezes os meninos, eles não sabem brincar muito bem, né? Eles deixam o convidado meio assim na dúvida, meio assim, mas vai dar certo. Vamos lá para a primeira pergunta. Está ao lado de Maria nas bodas de Canaã e ouvi ela dizendo: façam tudo o que ele vos disser. Ou está ao lado de Maria na procura por Jesus, quando ele se perdeu e que na realidade estava no templo? Para escolher, Uma ou Uma das outra. duas. Jesus perdido no templo. Maria lá desesperada, meu Deus, cadê Jesus? Ah, no templo. A próxima, trabalhar com São José ou rezar com São Miguel Arcanjo. É como a gente Ele sempre falou, pega né? um pouco pesado. Eu sei. São eles. Não tenho como fazer essa escolha. Vou dizer por quê? Porque eu sou consagrada a ambos. Não posso renunciar. Tá vendo aí, né, Terence? Aí depois eles Sim. aparecem em sonho pra ela e falam assim, ai tá, por que não me escolheu? Não renuncio em nome de Jesus a nenhum dos dois. Tá vendo o que o Terence coloca aqui, gente? E eu vivi mesmo o processo de consagração mesmo. Consagração a Nossa Senhora, formalmente a São José, a São Miguel Arcanjo e também ao Anjo da Guarda. Eu tinha essa dúvida, né? Mas pode se consagrar a santos também, né? Nesse Sim. caso. Porque eu achava que a consagração era fechada só a Nossa Senhora, antigamente. Mas aí depois eu vi que as pessoas são consagradas a São José, a Jesus. E aí eu tinha essa dúvida, mas foi É tirado. porque toda a consagração, ela tem uma missão, é levar a Cristo. Então, o que você está escolhendo é apenas o caminho, Sim. um caminho para ir. Agora,
caminho perfeitíssimo, certo, seguro, mais fácil é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Vamos à última. Estar com Maria no nascimento de Jesus ou com Maria aos pés da cruz após a morte de Jesus? Essa pergunta aí parece uma que o padre Florencio fez uma vez pra gente no colégio, né? Era dizendo assim, como é que você quer morrer? Meu Né? Deus. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu botei lá que eu queria morrer dormindo, viu? Ele disse, covarde. Queria morrer dormindo. E a gente tem uma tendência a não escolher a cruz. Mas eu vou escolher a cruz porque sem a cruz não se chega à verdadeira alegria. Então, quem está na cruz é porque o ato contínuo é ressuscitar. Foi bom. Gostei. Estamos chegando ao final? Estamos. Tá acabando. Mas foi muito bom. Aprendi muito mais. Tem coisas que ela disse aqui que ela já tinha dito lá no Encontro Oásis. E aí eu lembro disso. A parte da Revolução foi a melhor no Oasis, porque a Sara contou em um tom assim, parecia que ela estava falando uma fofoca. Ela falou assim, então aconteceu lá na Revolução Francesa tal coisa. Eu ficava tipo assim, gente, eu nunca aprendi isso em história na escola, mas agora eu aprendi. Foi muito bom, muito bom. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o que é passado para a gente no processo educativo não é a verdadeira história. Sim. Então, a consagração à Nossa Senhora também nos exige uma vida intelectual. É preciso a gente ler, a gente conhecer a verdadeira doutrina, como realmente as coisas se deram. Muitas vezes a história não é como nos contaram. E aí a gente sai dizendo que a Idade Média foi o período, né, do terror da igreja e tudo mais, mas dos maiores santos. Na Idade Média foi onde se viveu a cristandade, a verdadeira. Se teve cristandade aqui na Terra, poder temporal, sapiencial, tudo ordenado por Cristo foi no período da Idade Média. Mas essa história não nos é contada. Então, é preciso sim a gente se formar, a gente entrar nos cursos, a gente assistir podcast, né? A gente conhecer a nossa fé. E aí eu vou terminando com a mesma fala lá de São Pedro. A gente precisa dar razões da nossa fé para as pessoas. O que nos motiva? Por que eu sou católico? Por que eu sou católico? Se eu não sei por que eu sou católico, na hora que aparecer uma pessoa que disser qualquer coisa que me deixe em dúvida, na dúvida eu já caí. Então eu preciso me fortalecer, conhecer verdadeiramente a minha fé, a minha igreja, a igreja fundada por Jesus Cristo, né? E entrar na arca. Porque a arca também é a personificação da igreja. Isso ficou assim na minha cabeça de uma forma que depois disso eu fiquei até preocupada. Falei, meu Deus, o quanto eu sei da Igreja Católica. Porque, como você disse, eu não sei qual foi o exemplo que você deu, deixa eu ver. Se alguém questionar Nossa Senhora, foi isso, né? E você não tiver argumentos para defender ela, você não vai estar, vai estar concordando com a pessoa que ele está dizendo que Nossa Senhora realmente não existe, porque é só porque tem gente que fala que Nossa Senhora só gerou Jesus para isso, só serviu para isso. Mas ela é tão importante quanto. Ela é a via, como foi dito, para chegar em Jesus. E é por isso que muitas vezes os protestantes não acreditam no corpo e sangue de Cristo, porque eles entendem Jesus Cristo Deus, mas é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Existe a humanidade e Nossa Senhora é mãe do todo, do Deus homem. E como não existe esse perfeito entendimento em relação à humanidade de Jesus, que é uma coisa muito importante do carisma, né? De uma comunidade que eu gosto, aleluia.
que é levar essa conversão por meio da humanidade de Jesus, você compreender a humanidade, quando você compreende a humanidade de Jesus, você também compreende o sacramento da Eucaristia. Porque a Eucaristia é o corpo, está ali a humanidade. Quando há a consagração, existe a perfeita união da divindade e da humanidade de Jesus. Então, não pode ser de nenhuma maneira desprezado. E a gente precisa entender isso. Aí quando a gente não entende, né, lá por toda a formação teológica de tudo isso, a gente vai só ouvindo o que as outras pessoas estão argumentando, que às vezes é pelo senso comum, e a gente vai fazer como a Sara fez lá, jogou nossa no lixo. Né? Mas assim, Sara, isso hoje serve como um testemunho. Aquela Sara lá que foi capaz de fazer isso, hoje vive uma outra realidade, com Maria, né? Peregrinando, que nem Nossa Senhora do Desterro. Então, a gente também precisa se reconciliar com os nossos erros, com aquilo que a gente fez no período que a gente não tinha conhecimento, que a gente vivia no tempo da ignorância. E a palavra ignorância significa falta de conhecimento. Sim. Então, Deus tira fruto até disso, até dessa experiência lá de trás, para poder lhe forjar, para você ser a pessoa que Ele quer que você seja. Então, não pode desprezar absolutamente nada, tem que trazer luz sobre todos os acontecimentos, os positivos e os negativos, os que deram certo, os que não deram, porque o conjunto dessas coisas é que vai te fazer. O que o homem vai dizer se ele não experimentou nada? Qual é o conhecimento que ele vai ter se ele não viveu nada? Então, não pode se poupar de viver aquilo que Deus chama para viver. Dando certo ou dando errado, sendo bom, sendo difícil. Nesse processo de preparar as pessoas para a consagração da Senhora é muito difícil. Continua sendo arrancado o couro, mas para sempre ficar melhor. Sempre para ficar melhor, porque aquela pele ainda não está boa, aquela ali ainda não está agradável. Precisa modificar. É isso. No mais, agradecer a sua presença novamente. Muito Eu que obrigada. agradeço. Muitíssimo obrigada. As portas dos... Pra cá? Ah, peraí. Eita, pô, o pessoal já quer que a gente acabe, tá vendo? Isso é porque é o nosso último episódio aqui. Mas a gente Parece vai que é o voltar. lugar A dele. gente vai voltar. Vamos. Vamos, vou entregar logo. Aqui é uma lembrancinha do Santo Pode pra você. Que linda. Santa Catarina. Muito bem, muito obrigada. As Amei. portas do Santo Pode estão sempre abertas para você, sempre bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela sua sabedoria, obrigada pelo seu sim. Como eu disse, foi muito importante para a gente. Para quem está em casa também, eu tenho certeza que vai tocar muita gente e que muita gente vai aprender muito também. E muito obrigada também pelo convite e de me ajudar a divulgar a consagração à Nossa Senhora, porque é preciso, consagre-te. Bora, meu Consagra-te, povo. consagra-te. Ah, tem quantas na turma aqui? 4, né? Bora aumentar essa turma aí. Bora consagrar. Para do meio, Antes de encerrar, só lembrar você de casa, Adorar e Feste. Não vai ter passado ainda, não. Adorar e Feste, quem não comprou, corre lá no Simpla, que os ingressos estão quase Eu acho que nem tá acabando. mais vendendo pelo Simpla. Acabou? Estão vendendo agora pessoalmente, na paróquia. Pronto, agora só pessoalmente na paróquia do Santíssimo Qualquer coisa, Sacramento. Sacramento Qualquer no coisa, Porto entra lá no Alegre. direct com eles e tem um Instagram, Adorar Fest. Acho que é isso. Vocês entram lá no direct, tiram dúvidas, mas eu acho que ainda estão vendendo ingresso. Qualquer coisa pode entrar também em contato com a gente, né? Pelas nossas redes sociais que a gente intermedia aí. Façam-se presente nesse evento que vai ser muito bom. William da Sanfona,
Colo de Deus e Ministério Adorar, é a banda de lá. A banda de lá. A galera tá pegando Chique. pesado. Mais alguma coisa? Posso fazer um convite? Pode. Dia 31 de maio vai começar mais uma turma de preparação e consagração à Nossa Senhora. Vai ser toda sexta-feira, às 19 horas, na Capela de Santa Rita de Cássia. Onde é que fica? Fica aqui na José dos Santos e Silva. E você será muito bem-vindo. Então, se esse podcast aqui tocou teu coração, Nossa Senhora já tem uma turma aberta, dia 31 de maio. Bora. E obrigada a todo mundo que acompanha a gente aí nesse mês de maio, que viu mulheres incríveis, testemunhos incríveis, histórias de Nossa Senhora, testemunhos com Nossa Senhora. A gente chorou, a gente sorriu. Foi um mês, assim, emocionante, desafiador para todos nós. Teve 2 episódios aí que onde nós 2 não pôde vir, mas deu tudo certo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, que gostou, que compartilhou. E não tá acabando o Santo Pode não, viu? A gente não tá dando adeus não, viu? Só viu? tá dando assim um breve tchau, porque a gente vai Até entrar logo, de férias. nas férias. Mas depois a gente volta. Botar o Terence e o Cleice aqui, porque eles já Quem estão sabe o Santo de empolgados. Casa volte, né? Que era o nosso quadro, que aí fechado, assim, não sei. Quem sabe? Quem sabe? Várias mudanças poderão vir por aí. Muito obrigada, galera de casa. Curte, compartilha, comenta. E toda quinta-feira, a partir das 7h30, Episódio a gente tá novo. no ar, um episódio novo para vocês. É isso. Obrigada. Tchau e até a próxima. Até a próxima.